Olá, meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão aí nas vésperas da prova do PAS? Esse ano também vou fazer, estou ansiosa pela nota que eu vou alcançar e hoje eu gostaria de compartilhar algumas dicas com vocês para tirar alguns medos, né, que eu vejo muito presentes nos alunos em relação ao modelo EMA, que não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Ele só é um pouquinho diferente do modelo Enem, mas de uma maneira mais fácil e não mais difícil, tá? Apenas temos que ter atenção ao tipo de tema e adaptar a nossa escrita a isso, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu trouxe duas redações nota 10 que alcançaram essa nota nas duas últimas edições do PAS OEMA e vou analisá-las com vocês. O tema do PAS 2024, né, que a edição sempre tem o ano em que a pessoa vai entrar na universidade, era o que é ser livre em pleno século XXI, certo? Lembrando que esses temas sempre estão relacionados às três obras literárias que são de leitura obrigatória, tá? Aí eu não vou me estender muito comentando por que esse tema tinha a ver com as obras, mas se você for atrás, você pode perceber a relação. Aqui nesse texto, o autor utilizou uma mescla do modelo Enem e do modelo PAS, certo? Então, aqui na introdução, ele fez uma alusão histórica da ditadura militar no Brasil, tá? E aí já foi para a ressalva, que eu sempre digo, né, que a introdução ela é composta de uma forma de você iniciar, depois uma ressalva e depois a apresentação dos seus argumentos, né? Principalmente se for no modelo Enem. Então, ele colocou a ressalva e ao mesmo tempo já foi respondendo a pergunta do tema. Ele disse que, todavia, no século XXI, ser livre é possuir o direito de manifestar sua identidade, cultura, religião e sexualidade de forma harmônica e respeitosa entre os cidadãos, uma vez que, diferentemente do período ditatorial, então ele faz essa ponte com o repertório que ele trouxe. Essa vivência liberta de manifestação individual é uma garantia constitucional, que não é simplesmente uma informação solta aqui, mas é algo que ele vai explorar no desenvolvimento. Sob esse prisma, é importante analisar não somente as formas de liberdade contemporânea, como também os limites dessa vivência livre dentro dos parâmetros coletivos. Então, deixa eu explicar para vocês a legenda, né, dessas cores que eu coloquei aqui. O tema está marcado de amarelo e toda vez que o tema é retomado ao longo do texto, ele aparece também destacado de amarelo, certo? Por que isso é importante? Porque é isso que faz a coesão principal desse texto, né? Ele precisa responder à pergunta que foi colocada. Então, ele faz questão de deixar claro para o examinador que ele está sempre respondendo em todos os parágrafos, certo? Então, a cor rosa é a cor dos repertórios, tá? Toda vez que a pessoa cita um repertório, eu coloco de cor rosa. Azul são os articuladores, né? Pode ser conjunções, podem ser preposições. Então, para juntar tudo nessa categoria, eu chamo logo de articuladores, que são aqueles termos que nos fazem conectar as ideias, né? Que é super importante também. São eles que fazem a ponte, né, a ligação entre o que você disse anteriormente e o que você vai dizer em seguida. Então, aqui, se ele utilizou todavia, eu já sei que vem uma ressalva por aí. É como porém, contudo, entretanto, mas, né? Quando ele diz sob esse prisma, eu sei que ele vai continuar no contexto que ele vinha falando antes, né? Sob esse mesmo prisma, sob essa visão, sob esse viés, é importante analisar o que? Até podia ter marcado aqui de azul, não somente, como também, tá?
Mas isso que eu marco de verde são os argumentos, tá? Então, esse autor aqui, que é o William, ele já trouxe na introdução quais seriam os argumentos dele, assim como a gente treina bastante no modelo Enem, tá? Então, ele trouxe o argumento 1, formas de liberdade contemporânea, e argumento 2, os limites dessa vivência livre dentro dos parâmetros coletivos. Então, aqui é o momento só de indicar quais são os argumentos, e no desenvolvimento é a hora de explicar e comprovar. Tá? Então, vamos ver como ele fez isso. Sob esse viés, então, só uma variação desse mesmo articulador, né? Sob esse viés, é necessário perceber como a liberdade individual é importante no mundo odierno. É apenas uma paráfrase da ideia que ele vem retomando, né? Que vem do tema. Nesse sentido, de acordo com a Constituição Federal de 1988, tá? Aí ele vai continuar, você pode dar pausa no vídeo para ler com mais calma, mas para não deixar muito longo, vou destacar apenas os elementos principais, certo? Então, aqui nós temos os articuladores, você pode sempre fazer assim, ó, indica qual é o argumento, ponto, continuando. Coloca o articulador e já vem citando a comprovação desse seu argumento. Pode ser um documento, como nesse caso foi a Constituição Federal, né, uma legislação. Pode ser uma pessoa que você vai citar, como nós vamos ver no próximo parágrafo. E podem ser dados estatísticos, tá? Então, aqui entra a comprovação da sua ideia, certo? Aí ele utilizou, diante disso, utilizou Carta Magna como sinônimo de Constituição Federal, para não ficar repetindo, né? Como resultado disso, as formas de liberdade social, que eram o argumento 1, são necessárias para a identificação de parcelas cidadãs consideradas como minorias. Então, isso aqui é uma mini conclusão do texto, né? Cada parágrafo tem a sua conclusão. No desenvolvimento 2, ele inicia com o além de, como eu sempre digo, né, para os meus alunos, se é o desenvolvimento 2, você tem que mostrar para o leitor que vem um outro argumento por aí. É por isso que ele usa o além de, e aí ele faz referência ao que ele disse anteriormente com a palavra positividade, e agora ele vai contrapor ao lado positivo os limites, que são de certa forma negativos, né? Então ele diz: além dessa positividade apresentada pela liberdade identitária, é urgente identificar os limites das liberdades individuais, no que se refere à coletividade. Aí a mesma estrutura, né? Identificou o argumento 2, ponto continuando, já vem para a citação. Aí você pode usar de acordo com, segundo, conforme, consoante. Aqui ele escolheu referente a. Referente ao pensamento de Émile Durkheim, sociólogo clássico, né, ele coloca a ideia: os indivíduos precisam se relacionar de maneira coesa com como os órgãos do corpo humano. Vejo que ele não usa uma citação solta, né? Ele usa uma citação que realmente se encaixa completamente no argumento dele. Entretanto, aí você pode pausar o vídeo para ler com mais calma, né? Aí ele vai usar: tal fato pode ser observado também como forma de retomada, e a conclusão vem com: como consequência disso, essas atitudes fazem com que a liberdade perca sua função principal e assim abre-se espaço para a libertinagem. Isso aqui retoma o tema e também traz uma ideia que estava nos textos de apoio. Veio um verbete de dicionário, né? 2 verbetes, liberdade e libertinagem, para a gente refletir sobre a diferença entre elas. E aí ele parte para a conclusão. Urge ratificar, portanto, que ser livre em pleno século XXI, olha aqui a pergunta do tema de novo sendo respondida,
é poder exercer sua identidade e suas convicções de maneira plena e harmoniosa na conjuntura social. Expressividade a qual viabiliza a identificação de parcelas sociais invisibilizadas, que foi o que ele disse no desenvolvimento 1. Além disso, a liberdade no mundo odierno precisa estar sustentada no aparato legislativo, para que crimes contra a dignidade da pessoa humana não sejam confundidos com o livre exercício da cidadania, que foi explorado no desenvolvimento 2. Então vejam que a conclusão do modelo EMA é bem mais simples do que no modelo Enem, porque como não se trata de um tema socialmente relevante na realidade brasileira, não tem por que você detalhar tanto a sua solução para aquele problema. Não precisa dizer o que você vai fazer, como, né, quem vai fazer, como vocês estão habituados no Enem, tá? É só manter mesmo a coesão, né? Veja que ele respondeu os dois argumentos que ele tinha discutido e assim finalizou o texto com poucas linhas e alcançou sua nota 10 e foi aprovado no CFO, Curso de Formação de Oficiais da Polícia, no PAS 2024, certo? Então agora nós vamos passar para um texto mais simples ainda e que também tirou a nota 10. Esse texto, pessoal, é de uma menina de apenas 17 anos, que tinha na época, né, e que foi aprovada para o curso de Direito. O tema era: a literatura de ficção é fonte para entendimento da realidade? Também um tema com pergunta, também um tema bem universal, né? Então, os temas da UEMA sempre são assim, ou costumam ser assim, né? Não vou dizer sempre, mas costumam ser assim. E tinha muito a ver com as obras literárias, principalmente com a que ela citou logo na introdução, que foi uma escolha muito feliz. O título que ela escolheu foi O Poder da Literatura no Entendimento da Realidade. Então, com esse título, ela já vai respondendo que sim, né? E ela faz questão de responder que sim ao longo de todo o texto. Então, eu estou destacando isso para que você perceba que, se o seu tema for uma pergunta, é importante que você responda a essa pergunta de forma clara em todos os parágrafos do seu texto, ok? Então, na obra literária Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti, em um dos contos, a personagem transita pela imaginação e realidade através de uma linha de bordado. Veja que não precisa falar o nome da personagem, como é que foi a história, tá? Como não é uma resenha, não é necessário colocar muitos detalhes, apenas o essencial que tem a ver com a pergunta do tema. No caso, foi a questão dela transitar pela imaginação e realidade, certo? Esse cenário faz paralelo com a literatura, que serve de auxílio para o entendimento da realidade. Então já começou a responder. Apesar do frequente aspecto fictício. Por que eu sublinhei faz paralelo com? Porque toda vez que nós citamos uma obra literária, é importante destacar que a gente está comparando a ficção com a realidade. Ainda mais falando justamente sobre isso, não é? Tal panorama é caracterizado pela capacidade de vivenciar experiências e transmitir ideias por meio da leitura. Logo, a literatura de ficção é uma fonte importante para o entendimento da realidade. Então, por mais que ela não tenha seguido aquela estrutura mais própria do Enem, de colocar argumento 1 e argumento 2 logo na introdução, ela deixou a tese dela clara, da mesma forma, tá? Respondeu aqui a pergunta de uma maneira bem clara. Aí ela só vai explicar depois o porquê e como que a literatura de ficção é fonte importante para o entendimento da realidade. Veja que os desenvolvimentos dela foram bem curtos. Nós vemos na internet desenvolvimentos bem longos, né, de textos da UEMA. Então, eles podem ser longos como podem ser curtos.
O que importa é que eles estejam bem construídos, bem coesos, bem coerentes, certo? E a estrutura deles segue a mesma linha daquela que eu apontei anteriormente. Então, ela começa com o articulador. Nessa perspectiva, é significativo ressaltar, vejam que essas construções também são bem recorrentes, né? A possibilidade de viver experiências novas como um dos principais fatores para a literatura de ficção ser fonte para a compreensão do mundo real. Então, ela está apontando fatores, causas. Aí, ponto continuando, repertório. De acordo com o escritor George Orwell, aí eu coloquei esse sic, que quer dizer assim como, né? Foi assim que ela escreveu. Porque faltou um Rzinho aqui. Mas veja como isso não prejudicou a sua nota, né? Porque o que importa é o conjunto total do texto, né? E não uma falha pontual. O indivíduo que lê vive milhares de vidas antes de falecer. Dessa forma, os livros proporcionam a possibilidade de conhecer diferentes concepções de mundo, trazendo referências ao universo real e suas características, mesmo nos cenários mais imaginários e impossíveis. O dessa forma é um articulador conclusivo, então seguiu a mesma estrutura dos parágrafos do William, né? Iniciou, fundamentou, concluiu. Ademais, que é outro articulador que mostra que vem outra ideia agora, a capacidade da leitura de transmitir ideias e pensamentos corrobora o entendimento da reflexão abordada. E aí o examinador fica feliz quando olha o verbo corroborar com a sua regência correta, né? Que não é corrobora com, mas é corrobora o, verbo transitivo indireto, né? O ou a, ou qualquer que seja o complemento. Aí, ponto continuando, repertório. Segundo a escritora J.K. Rowling, em Relíquias da Morte, as palavras são uma fonte inesgotável de magia. Essa conjuntura evidencia o poder da escrita, sendo possível realizar feitos extraordinários com a leitura. Dessa maneira, conhecimentos, culturas, ideias, sentimentos e realidades distintas transicionam de leitor para leitor, compartilhando as interpretações da realidade. Vejam que são ideias simples, só que elas estão bem colocadas e bem fundamentadas. Dessart, articulador conclusivo, a literatura de ficção é fonte para o entendimento da realidade, sempre respondendo à pergunta tema. As obras literárias trazem muitos questionamentos e reflexões acerca do mundo e da sociedade. Portanto, a literatura é essencial para o desenvolvimento do imaginário, troca de ideias e até para a ascensão da empatia, haja vista que viver experiências novas, mesmo que de forma indireta, pode ajudar na prática de se colocar no lugar do outro. Por conseguinte, fica evidente a importância da escrita, da imaginação e da ficção para a compreensão da realidade. Então, mais uma vez, o tema reafirmado, né? Aqui somente articuladores conclusivos. E veja que até tem uma ideia nova, né? Algo que ela não tinha falado claramente antes, mas que foi bem colocado aqui. Então, sim, nesse modelo você pode, de repente, inserir uma ideia nova, desde que não ocupe muito espaço. Então, pessoal, em suma, a redação EMA é um modelo mais simples, sem detalhamento na conclusão, né? Não é necessário colocar todos aqueles elementos. Já vi redações que colocaram e foram bem pontuadas também. Se você quiser ter mais esse trabalho, pode colocar. Então, pode seguir o modelo Enem com a ressalva anterior, né? A ressalva que eu digo assim, não precisa, mas se você quiser, né, também pode. Não exige variedade de disciplinas no repertório. Eu já vi várias notas 10, como a dessa menina, pessoas que só citaram repertórios da literatura e mesmo assim tiraram nota 10. O mesmo não ocorre no Enem, porque na competência 3 eles exigem uma variedade de disciplinas, né? Seleção de várias áreas do conhecimento para você argumentar. Você pode ou não
Aqui eu acabei escrevendo errado, né? Mas você pode ou não citar as obras literárias pedidas. No caso da aluna, ela citou, e no caso do aluno, ele não citou. E os dois tiraram 10, tá? Não precisa focar somente a realidade brasileira, é mais um aspecto que facilita, porque você pode pensar simplesmente em termos humanos, né? Em termos de humanidade, não somente na realidade brasileira, tá? Então, eu espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. E se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se quiser entrar em contato, também pode me encontrar no Instagram por esse arroba aí, professora Renata Ribeiro, tá? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!